Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o exemplo de um microfone de medição. Nós vamos derivar o circuito acústico de um microfone de medição, que é tipicamente um microfone de medição que a gente encontra no laboratório. Então, o circuito que a gente vai derivar aqui é muito aproximado, é muito próximo da realidade de um microfone de medição que a gente encontra no laboratório, um microfone capacitivo. Beleza. A gente viu a classificação dos microfones conforme o princípio construtivo. Nós vamos estudar então o microfone de pressão capacitivo. E por microfone de pressão, eu quero dizer aquele microfone cujo diafragma está apoiado sobre uma cavidade fechada e, portanto, ele vai ser omnidirecional. Então, essa palavra pressão aqui refere-se à forma construtiva do microfone. A gente vai deixar os microfones de gradiente de pressão e os microfones direcionais aqui, né, misturados aqui, pressão e gradiente, para a sequência do capítulo, tá bem? Então, hoje a gente vai focar aqui no microfone de pressão omnidirecional capacitivo. Bom, como é que é feito esse diafragma? Esse microfone, desculpa. Esse microfone, o esquema típico dele, né? Ele é composto aqui por uma capa protetora aqui metálica que vai ser rosqueada aqui no corpo do microfone. Então a gente pode desrosquear essa capa protetora, né? Esse microfone, quando a gente desrosqueia essa placa protetora, a gente vai enxergar exatamente a membrana do microfone, né? Ou o diafragma do microfone, que vai ser uma membrana tensionada, tá? Essa membrana, entre a membrana e o backplate do microfone, existe uma cavidadezinha de ar, e o backplate do microfone é aquela parte lá que, junto com a membrana, vai formar o capacitor, né? O microfone, o transdutor capacitivo. Então, a gente tem backplate polarizado e a membrana metálica ali, vai ter um material metálico depositado nela para formar esse capacitor. Esse backplate tipicamente é perfurado e abaixo do backplate a gente tem uma outra cavidade. Aí o backplate ele vai formar o terminal positivo aqui, no qual vai encostar o cabo BNC exatamente aqui nesse ponto. E a carcaça do cabo BNC, ou a malha externa do cabo BNC, vai encostar aqui na carcaça do microfone, certo? Formando, portanto, aí o nosso circuito eletroacústico. O que a gente vai estudar hoje é apenas a cabeça do microfone, né? Apenas a ponteira ali do microfone. Conectado a ela tem um pré-amplificador, que é um condicionador de sinal, que também é importante no comportamento do microfone, tá bem? Mas a gente vai concentrar-se aqui no transdutor, tá? Então, as partes essenciais são o diafragma tensionado, a capacitância do lado elétrico, né? O diafragma tensionado forma um circuito mecânico, a capacitância ali do microfone forma um circuito elétrico. E aí a gente tem na parte acústica, a gente vai ter o backplate perfurado, esse espaço de ar entre o backplate e a carcaça do microfone, que a gente vai chamar de slit, e as cavidades entre o backplate e o diafragma e atrás do backplate. Então, do que é feito o diafragma, né? Normalmente o diafragma do microfone ele é fabricado ali como uma membrana bem fininha, bem pouco espessa, da ordem dos nanômetros ali, dos micrômetros, tá? Essa membrana ela pode ser feita com plástico, no qual é depositada uma camada muito fina de um condutor. Pode ser ouro ou algum outro tipo de condutor elétrico, né, para a gente ter a formação do capacitor. Um plástico comum utilizado é o mylar. Eu coloquei uma imagem aqui de um alto-falante feito desse plástico, né, ele é transparente, então ele não tem em si capacidade de formar o capacitor, porque ele não é condutor, né, ele é um isolante. Mas quando a gente deposita esse material condutor no plástico, ele vai formar depois o capacitor. Tipicamente, a gente tem que a massa da membrana e a compliância da membrana, né, tensionada vai ser dado por essa expressão aqui, essas duas expressões que a gente já viu em aulas passadas. Então, vocês podem voltar lá à aula de diafragma tensionado para ver essas expressões. E a resistência mecânica da membrana, a gente usa ali um parâmetro de ajuste ao modelo, tá? E tipicamente aqui a gente tem uns 2 ou 3 bons artigos descrevendo um microfone de medição da Brüel, que é um microfone antigo, para os quais a gente tem os dados abertos, né? Mas normalmente os microfones mais modernos, os dados específicos deles são sigilo de indústria, então é difícil de encontrar esses dados. No entanto, a gente tem um tutorial do software Console Multiphysics e alguns papers descrevendo bem esse microfone da Brüel com esses dados. Então, vocês podem observar aqui a densidade da membrana
e aqui a espessura da membrana ali da ordem de 5 micrômetros, e a tensão a qual a membrana está sujeita, da ordem de 3.100 Newton por metro. Beleza. A gente viu que um microfone com diafragma tensionado, né, tem esse circuito mecânico aqui, que é a massa, o resistor e a compliância em série, né? E a gente viu que o acoplamento eletromecânico capacitivo, ele é um acoplamento mecânico direto com elétrico direto, e o acoplamento é feito via compliância mecânica. Então a gente tem o transformador aqui em paralelo com a compliância mecânica. Isso a gente viu no capítulo anterior, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar lá nas aulas de transdutor capacitivo para ver por que o transformador cai aqui em paralelo com a compliância mecânica. Então aqui a gente tem o lado mecânico, a compliância mecânica e o transformador aqui, e aqui a gente tem a capacitância elétrica do microfone, tá? Então o acoplamento é feito via compliância mecânica, é uma característica do acoplamento capacitivo, tá? Normalmente, nós estamos interessados na tensão elétrica de saída aqui em circuito aberto, ou seja, a gente quer modelar o transdutor até a capacitância e depois o que vai vir aqui vai ser o circuito pré-amplificador e outras coisas que a gente não vai modelar nessa aula, tá bem? Então, o que vai acontecer é que essa tensão de saída aqui vai ser conectada a um circuito eletrônico, a um analisador de sinais, e a gente está interessado, então, no comportamento do microfone em circuito aberto. A gente não quer estudar a influência do que está depois do transdutor na resposta do transdutor. A gente só quer modelar o transdutor em si, tá bem? E, claro, aqui do lado esquerdo vai ter a parte acústica do circuito, que é o que a gente vai determinar nessa aula, e depois a gente acopla com essa parte eletromecânica aqui que a gente já viu nas aulas passadas. Então, da parte acústica, o que a gente tem? Né? A gente tem o diafragma sujeito ali, aquele diafragma tensionado, ele está sujeito a uma pressão sonora e uma impedância de radiação. Ele vai ser um microfone, como a gente viu aqui, né? Cilíndrico. Então a gente vai ter o diafragma. A gente vai esquecer um pouco esse grid aqui agora, vai jogar fora e vai concentrar só nessa parte de baixo aqui, que é a parte do diafragma tensionado. Então imagina que a pressão sonora está incidindo aqui nesse diafragma e, claro, a gente vai ter uma impedância de radiação também, tá? Então, atrás do diafragma a gente vai ter aquele backplate perfurado, né? Ele vai ser um elemento rígido aqui com uma série de furinhos que vão ocasionar ali uma resistência e uma massa acústica, então vai ter perdas acústicas associadas ao escoamento da onda sonora nesses furos que são bem pequenos, tá? Entre o backplate e a carcaça do microfone, o corpo do microfone, que é o que você segura, existe um espaço de ar aqui que também vai ser bem diminuto, e aí a gente vai ter perdas associadas à passagem da onda sonora nesse espaço, tá? Esse espaço a gente chama de slit, que é o espaço entre o backplate e a carcaça. E aí a gente vai ter a cavidade 1 entre o diafragma e o backplate. Então, acima do backplate a gente tem a cavidade aqui, ela está omitida do desenho para a gente conseguir ver os furinhos do backplate, tá? Mas a gente vai ter uma pequena cavidade ali bem fininha, tá? O espaçamento, para vocês terem uma ideia, entre diafragma e backplate é da ordem ali dos 20 micrômetros, então é um espaçamento bem pequeno, tá? E a cavidade 2 vai ser a cavidade que está abaixo aqui do meu backplate, né? Até o fechamento ali da cavidade, ali num isolante elétrico, certo? E aí a gente tem também, por fim, um tubo de equalização. Para que serve esse tubo, né? Esse tubo de equalização da pressão sonora, ele serve para equalizar a pressão estática do microfone. Então, o microfone que é fabricado, por exemplo, lá na Dinamarca, ele está mais ou menos a nível do mar, né? E quando se exporta esse microfone para um local mais alto, a pressão estática, a pressão atmosférica vai mudar, e a gente precisa ter um tubinho, uma abertura no microfone bem pequenininha, que é para equalizar a pressão estática interna com externa. Assim, o diafragma não vai sofrer nenhum deslocamento quando você mudar esse microfone para uma pressão atmosférica menor, numa altitude maior, por exemplo. Tá? Então, esse tubo de equalização funciona mais ou menos como o tubinho que a gente tem lá dentro da orelha, que ajuda a equalizar a pressão atmosférica dentro do nosso canal auditivo ali. Tá? Serve tem a mesma função. Essa figura aqui saiu de um tutorial do Consol. Os dados desse tutorial estão disponíveis na internet, é só acessar o link e baixar. São esses dados que a gente usa depois para fazer um comparativo da simulação do circuito
com o resultado da simulação que está disponível online. Bom, o esquemático do microfone de medição é isso aqui. Então a gente tem a cavidade 1 aqui, entre o diafragma e o backplate. O backplate vai ter as perfurações que vocês estão vendo aqui e o slit entre o final do backplate e a carcaça do microfone. O diafragma vai ter associado a ele uma pressão incidente e uma impedância de radiação, fora a parte mecânica, né? E a gente tem a cavidade 2 aqui que está abaixo do backplate. E esse backplate aqui, ele termina num conector elétrico, no qual vai ligar o cabo BNC, por exemplo, ali a parte interna do cabo BNC vai aqui. E a gente tem aqui um isolante elétrico, né? E a parte externa do cabo BNC vai tocar aqui na carcaça do microfone. Tá? E aqui a gente tem um tubo de equalização que serve então para equalizar a pressão atmosférica, né, do microfone. Associado a esse tubo vai ter uma massa acústica, uma resistência acústica e uma impedância de radiação. Beleza, associado aos furos do backplate, a gente tem uma massa acústica e uma resistência acústica. Associado ao slit, a gente também vai ter uma massa acústica e uma resistência acústica. E assim por diante, tá bem? Então, a impedância de radiação, a gente já aprendeu a calcular, né? E a gente vai ver lá a impedância de radiação, então, do cilindro no final de um tubo, que é dado por esse circuito aproximado aqui, que tem essa cara aqui, certo? Então, a gente viu isso nas aulas passadas. Se vocês tiverem dúvida, podem voltar lá ao capítulo de elementos acústicos, certo? Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer, então, é determinar o circuito acústico do microfone e depois acoplar esse circuito acústico na parte eletromecânica, tá? Então, a gente tem um algoritmo aqui. Eu vou para o meu quadrinho aqui para poder a gente fazer os passos do algoritmo e determinar aí o circuito acústico. Então, vamos lá. O primeiro passo do algoritmo é marcar as compliâncias com o nó de pressão sonora e atribuir uma pressão sonora para cada uma. Então, a gente tem no quadro aqui duas compliâncias. Eu tenho essa compliância aqui, que eu vou marcar com uma pressão que eu vou chamar de P1, e essa compliância aqui, que eu vou marcar com uma pressão que eu vou chamar de P2, certo? Então, tenho dois pontinhos ali. O segundo passo do algoritmo é avaliar se a gente tem junção T. A gente não tem, então a gente vai pular esse passo. O terceiro passo do algoritmo é marcar um nó fora do sistema, representando a pressão estática. Então, eu vou marcar esse nó aqui. Vou marcar um nozinho aqui, P0. Certo? Beleza. Agora a gente vai conectar as conexões físicas, né? Tudo que for fonte sonora, tubo, ranhura, slit, etc., vão ser identificados e a gente pode, então, depois fazer as conexões. Então, a primeira identificação, que já está feita aqui no quadro, né? E a gente já discutiu um pouquinho sobre o que é cada elemento. Então, a gente tem aqui a massa acústica e a resistência acústica do slit, a massa acústica e a resistência acústica dos furinhos do backplate, a compliância das cavidades, aqui a gente tem pressão sonora e impedância de radiação, e aqui é do tubo de equalização, massa acústica e resistência acústica. Beleza? Então, uma vez que a gente identificou, a gente pode ir para o próximo passo, que é unir essas conexões físicas por braços que vão cortar uma e somente uma conexão física, o passo 5. Então, se a gente for ali no nosso quadro, a gente tem a união desses braços. Eu vou fazer aqui numa cor diferente, tá? Esse passo 5. Então, eu tenho aqui, ó, passando pelos furinhos do backplate, eu tenho um braço, certo? Conectando o nó P1 e o nó P2. De novo, pelo slit, né? Eu posso fazer a conexão aqui entre o slit aqui e o P1 e o nó P2, certo? Que é o único jeito de fazer ele passar por uma conexão física só. Eu posso ligar o nó P2 ao nó P0 por meio do tubo de equalização. Então, eu vou ligar ele lá no nó P0. E a gente tem aqui, passando pelo diafragma, pressão sonora e impedância de radiação, do nó P1 até o nó P0. Então, eu cobri ali todas as minhas conexões físicas, certo? O próximo passo do algoritmo é conectar cada nó das compliâncias por um único braço ao nó P0, que é o passo número 6 aqui do meu algoritmo, certo?
Então, eu vou fazer aqui com uma cor diferente, para ficar um pouco mais didático. Então, eu tenho este nó aqui conectado, né, ao meu nó P0 e este nó aqui, P2, da compliância CA2, conectado ao meu nó P0. Então, aquele primeiro conecta a compliância CA1 ao nó P0 e o segundo conecta a compliância CA2 ao nó P0, certo? Se a gente voltar ali na apresentação, a gente vai ver que a gente teria que atribuir ali uma velocidade de volume e sentido arbitrário para cada braço. Eu não vou fazer isso no desenho, porque o desenho vai ficar muito poluído. Mas o próximo passo seria fazer, então, a transcrição do circuito, certo? Que é colocar os elementos entre os nós. Então, é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, vou tentar desenhar de forma mais ou menos didática aqui, eu vou colocar um nó P1 aqui e um nó P0 e esperar que o desenho apareça bonitinho, tá? Então, o que a gente tem aqui entre o nó P1 e o nó P0, tá? Vamos tentar entender o nosso problema, tá? Por exemplo, eu tenho entre o nó P1 e o nó P0, eu tenho a minha compliância CA1, que vai ser dado aqui por este bracinho aqui, certo? Em verde. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a compliância, que é representada por um capacitor CA1. O que mais que eu tenho? Eu tenho este braço aqui passando entre o nó P1 e o nó P0, que é dado ali pela pressão sonora, que está incidindo no microfone, e pela impedância de radiação. Então, aqui eu vou desenhar aqui a minha pressão sonora, que está incidindo ali no meu microfone, e a minha impedância de radiação do diafragma. Eu vou fechar o circuito, porque ele está entre o nó P1 e o nó P0, mas notem o seguinte, associado a esse braço aqui, a gente tem a velocidade de volume do diafragma, certo? E essa velocidade de volume vai se conectar lá com a parte mecânica. Então, ela vai fazer o acoplamento eletromecânico, certo? Beleza. O que a gente tem entre o nó P1 e o nó P2? Então, a gente teria aqui, por exemplo, o nosso nó P2, tá? A gente tem a resistência acústica e a massa acústica do backplate. Então, a gente teria aqui um indutor e uma resistência. Então, aqui eu vou colocar a resistência acústica do backplate e a massa acústica do backplate. E a gente teria também do slit. Então, a gente teria aqui, ó, em paralelo, a resistência acústica do slit e a massa acústica do slit dada por um indutor. Então, aqui a gente tem a resistência acústica do slit e a massa acústica do slit. E entre o nó P2 e o nó P0, a gente tem a compliância CA2. Vou desenhá-la aqui. É um capacitor. E a gente tem, entre o nó P2 e o nó P0, o tubo de equalização, certo? E aí o tubo de equalização, a gente vai ter aqui uma resistência, uma massa e talvez aqui uma impedância de radiação do meu tubo de equalização. Então, a resistência do tubo de equalização, a massa do tubo de equalização e a impedância de radiação do tubo de equalização. Normalmente, essa impedância de radiação do tubo de equalização aqui, ela vai ser embutida aqui no fator de correção da massa, tá? Já que ela não é tão importante assim numericamente. Beleza? Maravilha. Então, a gente tem o circuito acústico. Agora a gente faz o acoplamento com a parte mecânica, tá? E aí a gente tem aqui o nosso circuito acústico. Eu não desenhei aqui a impedância de radiação, né? Mas vocês estão vendo todo o circuito acústico aqui, né? Pressão, impedância de radiação do diafragma, slit, backplate, cavidade 1, cavidade 2 e o tubo de equalização. E isso aqui, como essa velocidade de volume aqui
vai ter a ver exatamente com a velocidade do diafragma, a gente conecta essa parte aqui do circuito na parte mecânica aqui do diafragma, que está conectada à parte elétrica aqui, via esse transformador que está em paralelo com essa compliância mecânica. Então, este é o circuito completo do meu microfone, tá? Beleza. Saiu ali o algoritmo sem querer, peço desculpas, tá? Mas a gente pode simular esse cara aqui no Spice, né? E para fazer essa simulação no Spice, eu gerei aqui um notebook, né? Que vocês estão vendo aí o desenho do microfone, novamente, o circuito final. Aí eu tenho funções aqui para calcular a resistência acústica, massa acústica de pequeno tubo, de um slit e da impedância de radiação do cilindro. Então, eu estou definindo aqui os parâmetros do microfone, que eu tirei exatamente desses artigos que estão na literatura, bem descritos, tá? Não vou entrar em detalhes aqui nesse programa, porque é uma coisa bastante simples, é só o cálculo disso. Tem o cálculo da impedância de radiação aqui, e aqui eu só estou imprimindo os valores para a gente conseguir copiar lá no LT Spice. O slit é um elemento que a gente ainda não falou muito, mas basicamente é um cara que tem placas paralelas, né? Que tem ali um comprimento, uma espessura, uma largura, e a gente usa esses dados aqui para calcular uma resistência acústica e uma massa acústica tal qual no tubo de pequenas dimensões, tá? Só que vai mudar aqui os parâmetros de entrada e a gente está modelando, na verdade, esse espaço que tem entre o final do backplate e a carcaça do microfone como se fosse exatamente esse tipo de elemento que está aqui do lado esquerdo, tá bem? Então a gente tem ali a funçãozinha para fazer isso, né? Vocês não precisam se preocupar. E aqui a gente tem, então, a massa acústica, a compliância, todo o resto do microfone calculado. E aqui a gente tem um print, tá? Dos valores. E eu só estou copiando esses valores ali para minha simulação do Spice. Eu optei, na simulação do Spice, por referenciar tudo para o lado acústico. Vocês podem observar aqui que não tem os transformadores. E isso eu fiz porque, às vezes, no Spice, é um problema que eu ainda não consegui descobrir o porquê, não entendo tanto de Spice, mas não consegui descobrir porquê. Mas, dependendo do jeito que a gente faz o acoplamento e tem transformadores ali, a gente tem alguns erros numéricos e a simulação, de fato, não converge para a realidade. Tá? Então, por isso eu optei por referenciar tudo para o lado acústico e colocar todos os valores no lado acústico. Então, quando a gente medir aqui a tensão de saída, né, no meu Spice, tá? Aqui nesse ponto do capacitor, a gente vai estar medindo uma coisa que está em unidade de pressão sonora e não em unidade de tensão, porque a gente referenciou tudo para o lado acústico, tá? Então, vocês estão vendo aqui todos os valores impressos. E aí eu simulei esse cara ali no Spice, né? Medi a pressão sonora aqui nesse ponto, né? E o que vocês estão vendo aqui na simulação é a tensão sonora nesse ponto 11 dividido por um fator ali. E esse fator é exatamente o fator de transformação associado ao transformador que estaria ali, certo? Já que é pressão sonora, eu preciso converter essa pressão sonora num dado de tensão elétrica. E aí vocês estão vendo aqui a tensão elétrica, né? Neste ponto aqui de saída. E como a pressão sonora de entrada é 1 pascal, eu estou essencialmente medindo a relação entre a tensão elétrica de saída por pressão sonora de entrada de 1 pascal, certo? Beleza. Então a gente pode voltar ali para o notebook, só para a gente ver o resultado final. E aí a gente tem essa curva aqui de sensibilidade do meu microfone, tá? E essa curva de sensibilidade, vocês podem observar que é uma curva relativamente plana, né? Que tem uma frequência de ressonância ali em torno de 20 kHz, que é uma frequência de ressonância que tem a ver exatamente com a ressonância mecânica do meu diafragma, certo? Então, se eu mudar, por exemplo, a tensão mecânica do diafragma, eu mudo essa frequência de ressonância para baixo ou para cima, tá? Bom, a gente pode voltar na apresentação só para fazer uma discussão final aqui. Então, nesse slide, aqui em vermelho, eu estou mostrando o resultado original da simulação do Spice, com os parâmetros que a gente já viu ao longo da aula e no notebook. Aqui em preto,
nós temos uma curva oriunda ali desse link, né? Que é o link onde os dados da simulação do console estão disponíveis. Então, eu simplesmente baixei os resultados e plotei, né? Para poder ter um comparativo, tá? E no link é legal de ler o tutorial e entender como é feita essa simulação multifísica com elementos finitos. Mas eu só simplesmente baixei o resultado e estou comparando. Então, o que dá para observar primeira coisa importante é que, em geral, a gente só encontra esses dados de simulação desse microfone que é relativamente antigo, que eles foram, de fato, abertos, né? Já que os microfones mais modernos, normalmente os dados são segredo industrial. Dá para notar também que existe aqui uma diferença, um bias, né, significativo entre o circuito simulado com o SPICE e a curva preta, que é a oriunda da simulação, né? Dá para notar que tem uma sensibilidade menor, né? Cerca de 3 decibel menor. Ainda assim, existe uma semelhança, especialmente aqui na predição da frequência de ressonância em alta frequência, no fato de que antes dessa frequência de ressonância a resposta é relativamente plana, né? Então dá para observar uma concordância. Vocês vão observar também que os dados que estão disponíveis nesse link, eles começam ali a partir de 200 Hz, né? Então, eu não tenho acesso aos dados de simulação né, antes de 200 Hz. Mas dá para observar uma boa concordância. Então, eu imagino que tem uma incerteza na caracterização da compliância mecânica e da massa acústica, que é feita com uma equação, né? E por isso eu fiz algumas brincadeiras de tentar ajustar a massa e a compliância para chegar nessa curva azul, que é bem mais parecida em termos de sensibilidade da predição ali da frequência de ressonância com a curva da simulação numérica, certo? Então, isso aqui, só para mostrar que às vezes pequenos ajustes levam, né, a um ajuste da curva de sensibilidade e a gente tem de fato uma incerteza na predição desses parâmetros. E aí vocês podem depois fazer algumas outras simulações que a gente vai mostrar nos próximos slides. Por exemplo, elevar a tensão mecânica do diafragma e observar o que acontece, né? Elevando a tensão mecânica do diafragma, o diafragma fica mais rígido, é mais difícil movimentá-lo e, portanto, o que acontece é que a sensibilidade em geral diminui, porque é mais difícil movimentar o diafragma, então para a mesma pressão sonora ele vai se mover menos. Então, a sensibilidade diminui e, geralmente, a frequência de ressonância aumenta, certo? Se você tornar o diafragma mais uma compliância maior ou com uma tensão mecânica menor, a sensibilidade tende a aumentar, certo? E a frequência de ressonância tende a diminuir. Aqui a gente tem uma influência do número de furos ali no backplate. Com mais furos a gente vai tender a ter mais perdas acústicas e aí a gente tem um amortecimento ali da ressonância. Então esse backplate é muito importante na equalização da resposta em frequência do microfone. A gente de fato quer que o microfone de 20 Hz até o máximo que der na faixa de frequência seja o mais tem uma resposta mais plana possível, tá? E esses microfones de meia polegada, em geral, eles vão funcionar bem até uns 8K, 10 kHz, tá? A gente vai ver depois que microfones de medição para medir até 20, 30, 40K precisam ter um diâmetro menor, certo? E a gente vai ver por quê. E, na verdade, quem vai cuidar dessa parte vai ser o professor Will. Vou aproveitar algumas aulas dele de instrumentação para isso, tá bem? Então, já quero deixar agradecido imensamente aqui ao material que o professor William vai ceder para a gente ter nessa disciplina, de altíssima qualidade, tá bem? Bem, uma outra coisa que a gente pode mexer é nas cavidades. Então, mexendo no volume da cavidade, eu mexo também na resposta do microfone, certo? Vocês estão vendo que eu estou mexendo na tensão elétrica de saída a partir de mexer em uma parte acústica do microfone. Tá bem? Bom, por hoje era isso, então. Uma aula bastante completa e densa aí sobre o microfone de medição, mas eu acho que muito útil para a gente entender como é que esse cara funciona, já que esse cara é o cara que a gente mais usa no dia a dia, nos nossos experimentos, nas nossas medições, etc. Tá bem? Até mais.